Boa noite, doutor Fernando. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tem tudo na paz, tudo tranquilo. Estamos aqui, é um grande prazer, grande alegria. Que ótimo, mais uma vez. Olha só, então, para quem está aqui pela primeira vez, ou que foi convidado, ou para você que está iniciando seu trabalho na empresa, doutor Fernando Borja, PhD, cientista, um dos responsáveis do desenvolvimento, da implantação, de trazer aqui para o Brasil o estudo, né, o desenvolvimento deste superalimento que é a espirulina, um profissional conhecido no mundo todo pela sua excelência e seu estudo e a sua dedicação em prol do desenvolvimento desse superalimento. E para nós é um motivo de muita alegria, de muita gratidão de tê-lo na nossa equipe científica, um grande parceiro da empresa. Uma honra, mais uma vez, ter a sua presença. Muito obrigado, doutor Fernando. E hoje com um tema extremamente oportuno, não é verdade, meu amigo? Exatamente. O tema de hoje é mais atual do que nunca, dado Verdade. ao momento em que nós estamos vivendo aí em toda a Terra. Esse momento de pandemia, onde o ser humano, a humanidade em si está sendo afetada por esse vírus. Então, nós Sim. temos muita coisa a aprender nessa noite. Muito bem. Eu já vou deixar feitas as considerações iniciais, já vou passar a palavra aqui para o nosso amigo. Estaremos aqui à disposição de vocês. Estarei aqui também aprendendo, tomando as minhas anotações. E voltamos aí ao final. Muito obrigado, doutor Fernando. Fique à vontade. Deus te abençoe, Deus te use. E ficamos aí todos conectados, ligados, focados em aprender sobre a nossa linha espirulina e os benefícios para a imunidade. Fique à vontade. Deus abençoe, Fernando. Obrigado, então boa noite a todos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, a projeção? Sim, tudo certinho. Tá ok, né? Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente está vivendo um momento da humanidade em que a humanidade como um todo, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, está ameaçada por um vírus. E acho que a maioria de vocês deve saber, ou se não todos, que cada ser humano tem em si defesa contra vírus, seja o coronavírus ou seja qualquer outro vírus. Nós temos essa defesa. Então, se a nossa defesa, que é a chamada imunidade, estiver boa, então o vírus ele vai chegar no organismo, mas ele não vai conseguir trazer malefícios, ou ele será controlado pela a imunidade do ser humano, assim como os animais também têm a sua imunidade. Existem alimentos que são os alimentos chamados nutracêuticos, ou hoje também conhecido como superalimentos, que têm a capacidade de fortalecer a imunidade. E entre esses alimentos está a espirulina. E quando a gente fala de espirulina, claro que toda a linha de produtos da Spigrin contém, cada um dos produtos da Spigrin contém espirulina. Então, o que nós vamos ver aqui essa noite é exatamente o papel dos produtos da Spigrin, porque cada um deles tem espirulina, sobre a imunidade do ser humano. Agora, como eu vou falar de imunidade, é importante que a gente saiba, que a gente possa entender o que é imunidade. Provavelmente, entre esses que estão aqui hoje à noite, tem aqueles que até poderiam me ensinar sobre imunidade. E tem outros que provavelmente não conhecem absolutamente nada. Então, eu vou fazer uma apresentação básica, uma apresentação tentar ser bem simples,
para que a pessoa que tenha o menor nível possível possa compreender e entender o que é imunidade. Porque quando eu for falar das propriedades ou da ação dos produtos da Spigrin sobre a imunidade, então você vai precisar entender o que é a imunidade. Quando eu falar de linfócitos, quando eu falar de macrófago, quando eu falar de citocinas, quando eu falar, enfim, cada coisa dessa que está relacionada à imunidade, você precisa entender o que é cada coisa dessa. Portanto, o primeiro momento da minha apresentação é falar sobre imunidade. E logo depois, assim que a gente tiver embasado sobre o que é imunidade, como é que ela funciona, quais são os elementos que estão envolvidos na imunidade, aí eu vou trazer quais as ações que a espirulina, ou os produtos Spigrin, faz sobre a imunidade de uma pessoa. Porque o mais importante em tudo é que a sua, a minha, a nossa imunidade esteja fortalecida. Se a minha imunidade está alta, ela está fortalecida, então o meu organismo vai deletar, vai se proteger, vai parar a ação daquele vírus, bactérias e outros agentes infecciosos. Então, o papel mais importante que nós temos é entendermos como fortificar essa imunidade, como preservá-la e fortificá-la. E aí é que entra a ação da espirulina. Nós vamos aprender hoje o que é imunidade e depois ver como é que a espirulina e os produtos Spigrin vão agir sobre a imunidade. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é o conceito de imunidade. O que é imunidade? Então, o que é que a gente diz sobre imunidade? Então, a imunidade é a capacidade natural ou adquirida do organismo de se defender de agentes infecciosos, sejam vírus, bactérias, fungos, outros parasitas e até de substâncias estrangeiras ao organismo humano. Ela também pode ser definida como uma das principais linhas de defesas biológicas. E outro conceito que pode ser dado é que ela é mobilizada para combater as doenças infecciosas ou qualquer intrusão biológica indesejável. Então, como é que isso funciona? Então, esse exemplozinho aqui é muito interessante. Observe. Isso como o sistema imunitário funciona. E é basicamente como numa guerra. Então, a primeira coisa que ocorre é que algumas células do organismo vão detectar a invasão do agente infeccioso, no caso, vírus, uma bactéria, um fungo ou até uma substância estranha. E essas células que são responsáveis por detectar, por identificar aqueles invasores, elas vão avisar. Então, existem as células que são como vigias. Elas estão ali vigiando. Quando ela encontra algo que não é do organismo humano, então ela vai avisar a outras células que o organismo está sendo invadido. Então, outras células então dão um alarme e ordena o ataque ao inimigo. Então, tem as células sentinelas que vão ver, vão alertar, outras vão gritar ainda mais forte e outras vão vir para atacar o organismo. E assim o organismo reage e começa a destruir os agentes infecciosos. Então, esse é o mecanismo de imunidade que nós temos no nosso organismo. Então, o que nós chamamos de sistema imunológico nós temos os órgãos chamados órgãos imunitários primários e os órgãos imunitários secundários. Então, esses órgãos são os que vão fabricar esse exército, né, de soldados, que são as células defensoras do organismo. Então, esses órgãos imunitários primários são a medula óssea, que está dentro dos ossos, e um órgão timo, que fica basicamente aqui, ó, no centro do tórax, um pouco à frente do coração, o timo. Então, nós temos dentro dos ossos a medula óssea e no timo.
Então, esses são os dois órgãos considerados órgãos imunitários primários, onde se estão produzindo células imunológicas. E tem os órgãos imunitários secundários, linfonodos, então, que são espalhados esses pontos verdes aqui, ó, e aqui nós temos essas linhas verdes aqui nesse desenho do corpo humano, são os vasos linfáticos. E aqui nós temos toda uma rede linfática, que é onde vão ser armazenadas células linfáticas, principalmente linfócitos, que são produzidas na medula óssea. Existe o baço, que também é um órgão que aqui está o baço, que é considerado imunitário. As tonsilas, tipo, por exemplo, as amígdalas, né? As amígdalas que nós temos na garganta, por exemplo, é um exemplo de tonsilas. O apêndice também no intestino é um órgão imunológico secundário, e as placas de Peyer, que vão estar na parte final do tubo digestivo. Então, esses aí são os órgãos considerados imunitários no organismo animal. Tem os primários e os secundários. Então, o exército são fabricados e guardados dentro desses órgãos. Mas é preciso, importante falar também que no sangue nós temos também células que fazem parte desse sistema imunitário. Então, o sangue que é produzido na medula óssea vermelha, então a parte vermelha do sangue, que são as hemácias, e a parte branca, que são os leucócitos. Esses leucócitos, todos eles, são células de defesa do organismo, que entram no sistema imunitário. Então, existem dois tipos de leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos. Três tipos de granulócitos, os basófilos, eosinófilos e neutrófilos. E dois tipos de agranulócitos, linfócitos e monócitos. Todas essas células, essas 5 células que nós estamos vendo aqui, fazem parte do sistema imunitário de uma pessoa ou de um animal. Então, como a gente viu, a medula óssea é um órgão linfocitário ou imunitário primário. Dentro da medula óssea são produzidas células como o monócito, como os linfócitos T e linfócito B, que são células importantíssimas. Linfócito T existem 3 tipos: células de memória, o linfócito T citotóxico e o linfócito T help. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E tem os linfócitos B, que também são produzidos dentro da medula óssea e que também é importantíssimo no sistema imunitário ou na produção de defesa do organismo. Então, como é importante também a gente falar sobre os tipos de imunidade. Então, essa imunidade é a capacidade do organismo de resistir a uma determinada doença ou infecção. Essa imunidade que nós temos, ela pode ser uma imunidade adquirida ou uma imunidade inata. Inata é quando é determinada geneticamente. Você já nasce com ela, já nasce com esse tipo de imunidade. A adquirida é aquela que você não nasce com ela, mas vai adquirir durante a sua existência. E essa imunidade adquirida, ela pode ser ativa ou passiva. A imunidade adquirida ativa, ela resulta da produção de anticorpos em resposta a uma agressão, a um antígeno. E essa imunidade adquirida ativa, ela pode ser adquirida naturalmente ou induzida. Essa naturalmente é quando você é exposto naturalmente, como nós estamos vivendo hoje, exposto, você de uma forma ou de outra vai ser exposto ao coronavírus. E aí o seu organismo vai desenvolver uma defesa contra esse coronavírus. A induzida, essa imunidade ativa induzida, é quando você receber a vacina, aí através da vacina. Essa imunidade passiva é aquela que resulta da transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo.
Então, essa passiva natural é quando é transferida da mãe para o filho através do leite materno ou através da placenta também. E a imunidade induzida, passiva induzida, é quando se fornece o soro. Por exemplo, o Instituto Butantan, se não me engano, aí no Brasil, está trabalhando um soro para a defesa contra o coronavírus. Então, agora eu vou mostrar esse esquemazinho bem interessante, é como um desenhozinho, para explicar um pouquinho melhor, um pouquinho mais básico sobre o sistema imunitário. Então, no sistema imunitário, nós temos aqueles linfócitos que a gente viu, eu vou voltar aqui atrás, ó. Voltar aqui para você ver, esses linfócitos B. Lembre, o linfócito é esse tipo de célula aqui do sangue. Então, existem dois tipos de linfócito, o T e o B. Aí, ó, o linfócito B é esse que nós vamos ver agora um pouquinho mais sobre ele. E depois nós vamos falar sobre o linfócito T também. Então, aqui de uma forma mais básica. Então, um tipo de protetor é a célula B, que é esse linfócito B. O linfócito B, ou as células B, produzem proteínas, que são as imunoglobulinas. Então, como é que o linfócito B age? Vai produzir proteínas, que são as imunoglobulinas, que são chamadas de anticorpos, ou Igs. Existem vários tipos de imunoglobulinas ou de anticorpos. E tem três principais anticorpos, ou imunoglobulina, a imunoglobulina M, a imunoglobulina G e a imunoglobulina A. Essas são as três principais imunoglobulinas que se tem no organismo humano. Então, estão conseguindo me ouvir? Elas vão agir. Vocês estão conseguindo me ouvir, por favor? Alguém poderia dar um retorno? Através. Eu poderia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, beleza, vamos lá. Então, essas imunoglobulinas, aí nós temos três principais, são a M, a G e a A, são os anticorpos, são elas que vão inativar os agentes, seja vírus, seja bactéria. Então, o trabalho delas é matar esses germes ou esses agentes agressores, como fungos, bactérias e vírus. A imunoglobulina M protege nosso sangue, tá? A imunoglobulina G, ela vai viajar pelo nosso corpo para pegar os germes. E a imunoglobulina A, ela vai proteger os lugares onde temos saliva, lágrimas, muco, como, por exemplo, a boca, o nariz, pulmão e intestinos. E, normalmente, essas imunoglobulinas, elas vão se unir para exterminar esses micro-organismos. Além dos linfócitos T, o linfócito B, são esses que a gente viu agora, que produzem os anticorpos. Então, nós temos os linfócitos T, lá no sangue, que vai sair do sangue e também vai para outros tecidos. A célula ou linfócito T também é muito importante. E existem três tipos de linfócitos T ou de células T. A célula T killer, ou natural killer, que é também chamada de NK, a célula T help e a célula T regulatória. Vamos entender como é que funciona cada um agora. A célula, ou linfócito T killer, mata os germes. É aquele que vai lá e mata imediatamente. As células T help são aquelas que vão chamar
as células natural killer, o NQ ou TK. Então, as células T-help são aquelas que dão o aviso. Vamos dizer, venham células T-killer, venham para cá porque aqui tem um agressor. Então, a help, ela serve para dar esse alerta. E a killer vai para lá para destruir, produzir os anticorpos e destruir. E a célula T regulatória, ela vai servir para dizer às células B e às células T, os linfócitos T e linfócito B, que, beleza, o problema está resolvido e agora é preciso vocês diminuírem a ação de vocês. Então, essa célula T, regulatória, ela vai regular o papel da célula T killer e da célula T no caso, helper. Outras células importantes são aquelas chamadas de fagócitos, que a gente viu lá atrás, numa daquelas figuras, como, por exemplo, no sangue nós temos como fagócitos, nós temos os neutrófilos e os monócitos, que quando passa para os outros tecidos, normalmente vão ser chamados de macrófagos. Então, essas células, elas vão fagocitar, elas vão engolir, elas vão destruir, basicamente por ação mecânica, é como se realmente elas tivessem uma boca grande, e elas vão chegar onde está aquele micro-organismo e elas vão engolir esse micro-organismo, seja um fungo, uma bactéria, vírus, seja o que for, ela engole e destrói dentro dela. E, além dessas células T, das células B, desses fagócitos, que são, no caso, os neutrófilos, os monócitos, os macrófagos, todas essas células aí, além do mais, existe um outro tipo de protetores do organismo que entra dentro do sistema imunitário, que é o sistema complemento. Esse sistema complemento, na realidade, ele é composto de uma série de substâncias. Na realidade, existe 20 proteínas diferentes dentro desse sistema complemento que também vão contribuir para inativar ou destruir os micro-organismos que invadem o nosso organismo. Então, de forma resumida, então, existem os anticorpos, que são as imunoglobulinas, as principais são a G, a M e a A, as imunoglobulinas, que são os anticorpos, que são fabricadas pelos linfócitos B. E existem 3 tipos de célula T, a célula T killer, a célula T help e a célula T regulatória, que regula as outras 2. Existem os fagócitos, que são células engolidoras, assim vamos dizer, ou fagocitadoras de micro-organismos, e existe o sistema complemento. Então, isso é o que nós chamamos, de uma forma resumida, de nosso sistema imunitário. Agora, como é que a espirulina ou os produtos Spigreen vão agir no sistema imunitário? Então, o que eu vou falar da agora para frente é baseado em trabalhos científicos que foram feitos. Então, aqui entre parênteses, você vai ter sempre o autor do trabalho e o ano em que esse trabalho científico foi publicado. Então, entre parênteses, você tem sempre o nome do autor, dos autores e o ano de publicação do trabalho. Tá? Então, isso aqui é para que você entender que o que está sendo dito aqui é referendado ou tirado de trabalhos científicos. Então, Irash, em 2002, ele publicou um trabalho em que ele diz que a espirulina é um imunomodulador eficaz. O que é que ele quer dizer com isso? Que a espirulina reforça a imunidade de forma eficaz. Outros aqui, Kiresh e Belay, um em 96 e outro em 2004, eles, no trabalho científico deles, eles viram que a espirulina multiplica a ativação dos macrófagos. Agora, tá vendo como foi bom eu ter mostrado aquilo antes? Porque agora você sabe o que é um macrófago. São aquelas células que
engolem, aquelas células que têm aquela boca grande, vamos assim dizer, e que engolem os agentes e destrói eles. Então, esses dois autores aqui, em dois trabalhos diferentes, um em 96 e 2004, viram que a espirulina multiplica e ativa os macrófagos. Então, vai aumentar o número de macrófagos e, além de mais, vai deixar ele mais forte. E, além dos macrófagos, a espirulina também vai ativar e multiplicar as células T. Aquelas 3 tipos de células T que a gente viu agora. A T, a natural killer, que é uma destruidora, a natural help e a natural regulatória, né? Então, a espirulina vai aumentar o número dessas células e vai deixá-las ainda mais fortes. E também as células NK, que são as natural killer, que é um tipo de célula T. Esse outro autor, em 2004, diz que a espirulina, ou o consumo da espirulina, aumenta a produção de gama-interferon, inativando o vírus. Então, gama-interferon é uma das substâncias produzidas por essas células que nós acabamos de ver. E esse achado de que a espirulina, o consumo dela, aumenta a produção de gama-interferon, nós temos essa citação em 3 trabalhos diferentes, em 2004, 2009 e 98. Esses outros autores aqui nós temos 3 trabalhos diferentes, um em 95, em 91 e outro em 2009. Eles encontraram, a partir do trabalho deles, que o consumo da espirulina induz a produção de anticorpos, que são aquelas imunoglobulinas que a gente viu, e ativa os leucócitos T e B e proliferam as células troncos. Olha que coisa maravilhosa aqui. Essas células troncos, a gente viu lá atrás que essas células aqui são fabricadas na medula óssea. E é nessa medula óssea que estão as células troncos, que são as células produtoras. A partir dessas células troncos vão se formar os leucócitos, tanto B como T, como outras células do sangue. Então, o consumo da espirulina prolifera ou aumenta o número de células troncos. E, consequentemente, isso vai também aumentar o número das células leucócitos T, leucócito B. Esse outro autor encontrou que o consumo de espirulina aumenta a produção de citoquinas, que são substâncias produzidas por essas células e que são citotóxicas, que vão realmente intoxicar os agentes agressores. E esse outro autor aqui, em 2008, ele disse que a ficocianina, que é um dos elementos que entram na composição, que estão lá dentro da espirulina, quando uma pessoa consome espirulina, ela vai consumir também a ficocianina. A ficocianina é uma das principais proteínas da espirulina. Então, esse autor, ele encontrou que a ficocianina ela tem um efeito modulatório dos mastócitos, que são células importantíssimas no mecanismo da decretação da ativação do sistema imunitário, e isso ativando as células natural killer, aqueles linfócitos TNK, e induzindo os linfócitos a produzir o fator de necrose tumoral. Isso aqui é quando tem a formação de um câncer ou um tumor. Então, vamos ver ainda mais nesse outro trabalho aqui. Esse trabalho ele foi publicado em 2011. Então, esse trabalho aqui foi feito um estudo com 40 idosos com mais de 50 anos. Esses idosos eles recebiam 3 gramas de espirulina diariamente, isso durante 12 semanas. E eles puderam ver a eficácia do consumo da espirulina sobre a anemia e sobre a imunossenescência. O que é imunossenescência? É que com a idade, com a avançada idade, o sistema imunitário, todo aquele mecanismo que a gente viu, começa também a envelhecer e começa a ficar mais fraco. Então,
eles viram que a suplementação com espirulina, ou seja, 3 gramas por dia, melhorou a contagem de glóbulos brancos, que é aqueles linfócitos que a gente viu, os linfócitos, seja granulócitos ou agranulócitos. No caso, tem os linfócitos, tem os neutrófilos, tem os basófilos, tem os eosinófilos, todas aquelas células do sangue. Então, a suplementação diária de 3 gramas de espirulina fez com que houvesse uma melhora do número de glóbulos brancos e também da atividade da enzima IDO, que são essa enzima IDO mais os glóbulos brancos são 2 marcadores da função imunológica. E assim os pesquisadores concluíram que a espirulina pode amenizar a anemia e a imunossenescência, que é a deficiência imunitária em indivíduos mais velhos. Veja que resultado maravilhoso, né? Num trabalho de uma equipe muito séria e feito agora em 2011. Nesse outro trabalho, os pesquisadores concluíram que, a curto prazo, o consumo oral de inulina, que é um composto que está dentro da espirulina, pode impactar tanto as funções imunológicas do intestino. Lá no intestino a gente viu, eu falei atrás, que tem aquelas placas de Peyer, e aquilo ali faz parte do sistema imunitário. Então, pode impactar quanto às sistêmicas e sugerir que pode ser útil para melhorar a função imunológica inata para a prevenção de infecções em idosos e em outros indivíduos imunossuprimidos. Esse trabalho foi publicado em 2010. Outra coisa assim maravilhosa, esse outro trabalho mostra que a espirulina tem dois compostos que só ela tem, que é o cálcio espirulínico, chamado de cálcio espirulum, ou CASP, e o cianovirin, é o CVN. Essas duas substâncias, só a espirulina tem, o cálcio espirulam e o cianovirin. Então, eles viram que essas duas substâncias que estão dentro da espirulina, elas agem, essas substâncias, contra os vírus da gripe, contra o vírus da AIDS, vírus da hepatite, contra o vírus da herpes, contra vírus e outros tipos de vírus que eles estudaram. Então, observe que essas duas substâncias que só a espirulina tem ação contra esses tipos de vírus. Ou eles, então, concluíram que a espirulina, no caso, ela tem uma ação antivirótica. Esse também é um trabalho bem recente, agora de junho de 2020. Esse outro trabalho aqui também, ele fala, e isso aqui é um trabalho de revisão bibliográfica, em que o camarada faz uma revisão de todos os trabalhos que foram publicados, e esse trabalho foi publicado agora em abril de 2020. Então, ele também diz que o consumo da espirulina ele vai aumentar a capacidade imunitária do organismo, assim como vai ter uma ação antivirótica em humanos. Então, esse também é uma conclusão bem interessante. E que o uso da espirulina, o consumo da espirulina, ela poderá ajudar, seria uma forma preventiva contra as infecções virais pandêmicas. Então, veja que coisa maravilhosa também que a espirulina nos propõe. Nesse outro trabalho, e esse também muito recente, ele diz que certos nutracêuticos, eu falei de nutracêuticos, que são aqueles alimentos que têm superpropriedades, ele diz o seguinte: certos nutracêuticos possuem mecanismos de ação que reduzem a gravidade de certas infecções virais, como as da gripe e do coronavírus. Aí ele fala ainda o seguinte: a espirulina e o seu principal componente, a ficocianina,
que é aquele componente que eu falei anteriormente, e a espirulina é a única alga comestível que possui ficocianina. Diz, a espirulina e o seu principal componente, a ficocianina, estão entre esses alimentos nutracêuticos que reduzem a gravidade de certas infecções virais, como a gripe e o coronavírus. Porque a espirulina e a ficocianina protegem as células dos brônquios, nos pulmões, e do sistema respiratório contra as reações excessivas causadas pelas infecções virais. E olha que coisa interessante. Eles sugerem que o consumo diário de 15 gramas de espirulina ou 100 miligramas de ficocianina pode obter uma eficácia preventiva maximal contra... Eles indicam que para se ter uma eficiência preventiva máxima contra os vírus do tipo ARN, incluindo os coronavírus, então deve-se consumir 15 gramas de espirulina por dia ou 100 miligramas de ficocianina. Maravilhoso. Esse outro aqui, que também é um trabalho muito recente e publicado dentro dessa revista Nutrition, ele diz que o sistema imunitário precisa estar sendo fortificado para resistir às infecções virais e limitar a fatalidade dessas infecções. Aí ele diz, nesse contexto, o uso de nutracêuticos possui um grande potencial nos dias atuais. E aí a espirulina é um dos nutracêuticos. Então ele diz que a espirulina vai fortificar a imunidade inata e adquirida, aquelas duas imunidades que a gente falou atrás. Então, ele diz que o consumo de espirulina, que é um nutracêutico, vai fortalecer a imunidade inata, aquela que você nasce com ela, mas também vai fortalecer a imunidade que você vai angariar, que vai desenvolver, não é? E que é a imunidade adaptativa que uma pessoa desenvolve. Então, a espirulina ela tem o papel de ativar ou de fortalecer tanto a imunidade que a gente nasce com ela, como aquela imunidade adquirida. E ele diz que os seus componentes bioativos, como a angiotensina, esse ACE aqui, ó, que é uma enzima e um inibidor de peptídeos, uma ficobiloproteínas, uns polissacarídeos sulfatados, o cálcio espirulina, são agentes antivirais. E, por último, ele diz que o potencial, o uso da espirulina pode ser usado, é um potente agente que pode ser usado no combate da Covid-19. Aqui está esse trabalho publicado agora em 2019. Que coisa maravilhosa. Então, apenas para mostrar para você o seguinte, dentro da espirulina nós temos vários componentes, e esses componentes que estão dentro da espirulina vão ter ação antivirótica. A ficocianina é um deles. Então, a ficocianina, e a gente viu os trabalhos atrás falando disso, vai melhorar o sistema imunitário e vai ter uma ação antivirótica. O cálcio espirulínico também vai melhorar o sistema imunitário e também tem uma ação antivirótica. Os sulfolipídios da espirulina têm uma ação antivirótica, o cianovin-N, que também tem uma ação antiviral, e a riqueza também da espirulina em beta-carotenos, que é um antioxidante, assim como da vitamina E, e do ácido gama-linolênico, que tudo isso vai ajudar no fortalecimento do sistema imunitário. Então, eu quero mostrar para vocês, e a gente já está se aproximando da finalização do nosso trabalho, algumas experiências que eu pessoalmente já fiz
com espirulina e que mostra a ação da espirulina sobre o sistema imunitário. Então, esse animal aqui, ele está com uma doença que é chamada de ectema contagioso, é uma doença virótica. E ele vai desenvolver na boca, e por isso que lá no Nordeste brasileiro, isso aqui é chamado de boqueiro. Então, ele desenvolve como as verrugas. Então, o tratamento convencional disso aqui é normalmente iodo, glicerinado e outros agentes que se usam para combater. Então, veja, esse animal, uma semana após o tratamento convencional que se faz para o ectema contagioso. Então, você vê que uma semana depois, a situação do animal ainda está pior do que estava. Agora, veja, outro animal que não foi feito, e isso eu fiz esse trabalho científico, quer dizer, eu não fiz só com um animal, foram vários animais que faziam parte do grupo tratamento convencional, que é esse aqui. Aqui eu estou mostrando um exemplo, mas todos reagiram dessa forma. E o outro grupo, que é tratamento consumindo espirulina. Então, veja o animal antes, e não foi feito o tratamento convencional nesse animal, apenas foi dado a ele para ele ingerir espirulina. Uma semana depois, consumindo espirulina, observe que só tem as marcas das verrugas, não tinha mais nada. E isso aqui mostra de uma forma muito clara a ação antivirótica e de fortalecimento imunitário da espirulina, aqui no caso do bode, mas isso também é no ser humano. Observe outro trabalho aqui, que foi uma monografia de final de curso, feita por um aluno nosso, chamado Leandro Ferreira Bezerra, e ele trabalhou, no caso, testando o uso da espirulina no tratamento da dermodiciose, a sarna, a famosa sarna, e que tem alguns nomes populares, como chanha, como coceira, e por aí vai. Então, isso acontece muito em animais domésticos, como acontece no ser humano, e que também está ligado, normalmente, essas sarnas estão ligadas a uma imunodeficiência. Então, foi feito um grupo controle que recebia o tratamento costumeiro que se usa, que é o uso de uma substância chamada amitraz, e um grupo espirulina que recebia espirulina. Então, a eficiência terapêutica no grupo do tratamento convencional foi 60%. O grupo espirulina, 100% dos animais foram curados. O grupo controle, aqueles que foram curados, passou mais ou menos 85 dias para obterem a cura, ou seja, 60% dos que foram curados. Enquanto que o grupo espirulina teve um tempo menor, entre 75 a 80 dias. A cura clínica, no caso do grupo controle, foi verificada em 80% dos animais, enquanto que no grupo espirulina foi 100% dos animais. O tempo médio para a cura clínica, dos que obtiveram cura clínica, foi 64 dias para o grupo controle e 52 dias para o grupo espirulina. Reações adversas no grupo do tratamento convencional, 40% tiveram reações adversas, enquanto que no grupo espirulina ninguém teve reação adversa. E no grupo controle, aqueles que foram curados voltaram a ter 20% deles voltaram a adoecer logo depois, enquanto que no grupo espirulina ninguém voltou a adoecer. E olha aí o efeito do uso da espirulina nesses animais com sarna. Esse animal aqui, ó, ele tinha essas lesões eritematosas, crostosas e supurativas, e com o consumo da espirulina, 7 semanas depois, observe como esse animal estava, praticamente irreconhecível. Olha a situação da pele desse animal aqui, cheio de sarna, e extremamente irritada, cheia de lesões crostosas, supurativas e eritrematosas, e 6 semanas depois, ou seja, 1 mês e meio depois, consumindo espirulina, observe a cura completa desse animal. Olha essa aqui a situação dele, como ele estava. Aqui tinha perda de pelo generalizada,
tinha também eritemas, tinha úlceras, e olha aqui, esse animal completamente restabelecido 2 meses após o início do tratamento com espirulina. Esse animal também apresentava lesões, de sarna por todo o corpo e, com 2 meses depois, estava totalmente curado. Então, você vê que isso aí são resultados na prática. Então, de forma conclusiva, para concluir, a gente viu que o uso da espirulina, dos produtos Spigreen, porque todos eles têm espirulina dentro, multiplica e ativa os macrófagos e os linfócitos T e os linfócitos natural killer. Vai induzir a produção de anticorpos, ativa os leucócitos T e B e proliferam as células troncos. Aumenta a produção de gama-interferon e de citoquinas, que têm uma ação contra os agentes, e tem um efeito modulatório dos mastócitos, que são células decretadoras da inflamação ou ativação do sistema imunitário, ativando as células natural killer e induzindo os linfócitos a produzirem o fator de necrose tumoral. Então, de forma conclusiva, né, depois de tudo isso, a gente pode dizer que os produtos Spigreen, porque cada um deles tem espirulina dentro, reforçam o sistema imunitário e previne contra as viroses e deve sim, mais do que nunca, serem consumidos e indicados para consumo no momento atual que nós vivemos. Até porque, até que a vacina, realmente todo mundo seja imunizado, e ali é um tipo de imunização, e até para que você tenha uma reação boa da vacina, ou seja, para que o seu organismo reaja bem a essa vacina e que crie anticorpos contra esse vírus, é necessário que o seu sistema imunitário esteja bem fortalecido. Então, até para isso, é necessário que esteja se consumindo os produtos Spigreen, que estão ricos em espirulina. Basicamente, é isso aí. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, doutor Fernando. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Opa! Meu amigo, sempre muito forte as informações, o conhecimento e os estudos científicos. Estou aqui com uma equipe aqui, inclusive assistindo aqui no escritório com a gente, todos estão impactados com os resultados, com as dicas, com a riqueza das informações que você está compartilhando. Muito obrigado. Realmente, tem algumas perguntas aqui que o pessoal está soltando no YouTube. Eu não sei se você está tendo acesso aí no bate-papo, mas vou fazer a leitura aqui para você, tá? Com quanto tempo após o consumo de espirulina uma pessoa pode se considerar com a imunidade alta? Olha, isso aí varia de pessoa para pessoa. Eu sempre digo isso, cada pessoa é uma pessoa. Não é? Então, os resultados que você obtém com a pessoa não quer dizer que vai obter com outra. E isso varia bastante. Mas, na realidade, seriam necessários o quê? 15 dias a partir você consumindo aí a espirulina durante 15 dias, mais ou menos, você já começaria a ter um efeito sobre o seu sistema imunitário. A partir do 15º dia, claro que isso tem variações de pessoa para pessoa, mas com certeza a partir do 15º dia já se teria um efeito. E a gente viu ali nós vimos ali naquele trabalho que eu fiz com os bodes, que a partir da primeira semana os animais já estavam curados, uma semana depois, tá? Então, você veja Muito como rápido, né? É muito rápido.
É impressionante, impressionante. Muito bem. Doutor Fernando, como podemos adicionar... Aqui quem está perguntando é o Edson Balducci. Obrigado, Edson, pela sua pergunta, viu? Como podemos adicionar espirulina na ração? Pode ser comprimido ou tem alguma forma específica? Ração dos animais? Isso, eu acredito que sim, porque ele fez a pergunta justamente no momento que estava apresentando os resultados dos animais. Então, tanto você pode usar as cápsulas, se for um animal grande, como você pode usar a espirulina em pó. Tá? Um ou outro. Se for um animal grande, normalmente misturando o alimento que ele consome. E você começa devagar, ou seja, você começa com poucas doses e vai aumentando. Por exemplo, eu crio um gatinho e o meu gato, eu comecei a dar espirulina para ele em pó, não é? E aí, para ele se acostumar, eu fui botando pouquinho na ração dele, naquela ração mais mole, aquela ração pastosa que é vendida, e a partir dali, hoje se eu botar só espirulina, ele já pega também. Já aceitou, né? Já Eu também aceitou. quero compartilhar também um depoimento pessoal. Eu também tenho um filho cachorro, né? Que é um filhinho cachorro. Em casa eu também comecei da mesma forma, aos poucos. E é impressionante a cor, o pelo, né? Como que ficou diferente. A quantidade de ração que ela se alimentava hoje é muito reduzida, porque é impressionante, é impressionante. Tem aqui mais uma pergunta. Existe alguma dosagem específica da espirulina em pó por dia, doutor Fernando? Ou até 25 gramas aí por dia? A gente viu um dos trabalhos, o cara estava dizendo que para você reforçar, se você quer realmente, digamos assim, ter um reforço ainda maior do seu sistema imunitário, aí ele no caso, estava... ele, no caso, indicou o uso de 15 gramas por dia. Mas, de forma geral, o consumo diário de 2, 3 gramas por dia é mais do que suficiente. É suficiente para você manter a tua imunidade dentro de um nível muito bom. Agora, se você quer realmente, durante um certo período, reforçar ainda mais, se proteger mais, aí vai e consuma 15 gramas por dia, mas não comece com as 15 gramas, vai aumentando paulatinamente. Muito bem, meu amigo doutor. Aliás, essa pergunta foi da Rejane Ribeiro. Muito obrigado, Rejane, pela sua participação, viu? Por que... Aqui o Luciano de Maringá, grande Luciano, obrigado, meu irmão. Ele diz, por que então não se usa espirulina contra o Covid? Coisa do governo. Meu amigo, vamos lá. Não, é o seguinte... Pode, fica à vontade, doutor. Primeiro, a maioria das pessoas de governo não tem o conhecimento que vocês estão tendo agora. Exatamente. As pessoas, se você fala com as pessoas, eu acho que vocês já tiveram essa experiência, e quando você fala de espirulina, a maioria não conhece espirulina. E é uma coisa muito nova no mundo e, sobretudo, no Brasil. Então, é mais por causa disso. Mas, claro que também tem alguns interesses comerciais por trás disso também. Mas eu vou, digamos assim, associar isso muito mais à falta de conhecimento do que praticamente qualquer outra coisa. Por isso que o nosso papel, o seu papel enquanto distribuidor é importantíssimo, porque você vai levar algo para as pessoas que elas não conhecem. E o que você vai levar não é um blá, 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 não é um engodo, não é uma conversa de que ouvi dizer. É uma coisa absolutamente comprovada. E você pode até desafiar as pessoas. Pode até desafiar. Você diz, rapaz, se você não está acreditando, então o teste. Eu já desafiei, inclusive eu peguei um Uber lá em São Paulo,
E eu falei para ele de espirulina e ele ficou rindo. Realmente ele deu gargalhada na minha cara, o cara. Ele Ah, disse, lá vem você que mais uma dessas coisas aí, é cápsula, é isso, é aquilo, não sei o quê. Só que ele me disse que ele tinha imunodeficiência, ele era imunodeficiente. Ele e o hum, filho. Aí eu falei para ele, pronto, você vai fazer o seguinte, você vai comprar a espirulina da Spigorin, você vai consumir e dentro de um mês, se você não tiver um efeito desejado, você faz o exame de sangue seu. Você não tem imunodeficiência, eles têm. Então você faz antes o exame de sangue, você vai ver que você está com imunodeficiência. Consuma o produto Spigorin, o Spiforce, durante um mês. No final de um mês consumindo, o que eu vou lhe dizer para você consumir, você faz novamente o exame de sangue. Se seu sistema imunitário não tiver melhorado, eu vou pagar uma multa de indenização sua de R$ 10.000 e vou nossa. voltar ainda mais o dinheiro que você investiu multiplicado por 5. Desafiei ele. Desafio mesmo. Ah, eu, E eu fiz sem medo, porque eu sei eu sei o que eu estou falando. E aí ele nunca me pediu nenhuma indenização, nem nenhum reembolsamento. Aliás, me agradece muito, olha porque que realmente legal. foi melhorada a. A imunidade. Que legal. Esses exemplos nós também aqui, diariamente nós recebemos depoimentos, inclusive de pessoas que tiveram Covid, que se não fosse a espirulina, eles comentam dessa forma com a gente, a espirulina ajudou demais na recuperação, na melhora rápida, mas esse é um assunto que nós estamos preparando um conteúdo muito interessante. Então, uma pergunta aqui, muito, muito legal. O meu amigo ah, Sérgio José Meister, meu amigo Sérgio, lá do site Diamantina, grande Sérgio, uma pessoa muito querida, um grande abraço, meu irmão, Deus te abençoe. O Sérgio diz, qual a influência da espirulina no pH do sangue? Qual a influência do pH na imunidade? Qual a influência do pH na ação contra o coronavírus? Pode nos auxiliar em alguma situação aí, doutor? Olha, o sangue é algo interessante, que em princípio o sangue está a todo momento recebendo gás carbônico. O gás carbônico ele tem uma tendência de diminuir o pH, ou seja, de acidificar. Hum, Então o sangue deveria ter um pH bastante baixo e deveria ser ácido. Mas o sangue, na realidade, ele se mantém dentro de uma neutralidade de pH, normalmente em torno de um pH 7, 7,2, ele sim. normalmente se mantém apesar disso. Então o próprio organismo ele vai neutralizar as substâncias que sejam ácidas ou até básicas, mantendo o sangue dentro da sua neutralidade. Então, em princípio, a espirulina tem um pH bastante alto, ela é bastante básica, é um pH bastante alcalino, e, mas o consumo dela não vai mudar nada no sangue em termos de pH do sangue, porque o próprio sangue se encarrega, o próprio organismo, de deixar o sangue num pH de 7 ou um pH neutro, independentemente de estar recebendo muito ácido ou muito básico. A normalidade do sangue é se manter num pH neutro. Não tem nenhum trabalho científico, pelo menos que eu conheça, que vai, no caso, mostrar a eficiência do consumo de espirulina dado ao seu pH altamente alcalino, ela vai ter um pH bastante elevado, sobre a imunidade. Eu não conheço. Ok, muito obrigado, doutor. Olha só, tem uma pergunta aqui que veio do YouTube, tá? Então não sei a pessoa que compartilhou. Uma pessoa que tem câncer em estágio avançado, fazendo quimioterapia e radioterapia, podemos indicar a espirulina? Precisa saber que tipo de câncer ela tem. Isso é muito importante. Verdade. Se for um câncer, por exemplo, provocado pela própria imunidade do indivíduo, ou seja, um câncer que foi provocado pelo aumento da imunidade, aí, nesse caso, não deveria se consumir espirulina.
Mas, de forma geral, na maioria dos cânceres, aí teria que ver cada caso, o consumo de espirulina só vai ajudar durante essas patologias aí. Até porque a espirulina tem várias substâncias antitumorais e fortalecedora do sistema imunitário. Agora, repito, precisa ver cada caso. Cada caso é um caso. E em todos esses casos aí, quando aparecer casos assim, você fala para a pessoa, falar com o médico dela, para saber se o médico indica o consumo desse produto. Muito bem, muito bem. Nós compartilhamos, a nossa equipe de trabalho aqui, equipe de comunicação, o Patrick compartilhou no bate-papo ali, gente, uma notícia que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, microalgas estudadas pelo INT, Instituto Nacional de Tecnologia, serão testadas contra o Covid. Tem lá a matéria que saiu, muito forte, muito forte. Duas perguntas para a gente encerrar, que já deu nosso tempo, viu, pessoal? Queremos aqui agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Tem uma pergunta aqui do Márcio Ribeiro. A espirulina tem eficácia na troca gasosa? Gasosa para quem tem problema respiratório? Tem algum estudo nesse sentido, doutor Fernando? Olha, a espirulina ela tem uma substância que tem basicamente a mesma composição da globina. Então, e além do mais, a espirulina ela vai ter uma ação sobre essas células respiratórias, como a gente viu em um dos trabalhos lá atrás, principalmente quando o pulmão está atacado por substâncias ou por vírus. Então, ela tem uma ação protetora das células respiratórias, principalmente as células lá dos alvéolos pulmonares. Nesse sentido, ela vai realmente proteger os pulmões também da ação virótica, como a gente viu em um dos trabalhos que eu mostrei lá atrás. Muito bem. E aí, a última pergunta aqui. Obrigado, viu, Márcio? E também eu quero falar que, enquanto médico veterinário que eu sou, eu trabalhei também numa fazenda, tinha um problema muito sério no rebanho lá, e era um problema chamado complexo respiratório, em que os bezerros novinhos não morriam, muitos morriam com essa doença chamada complexo respiratório, e que ataca o sistema respiratório, normalmente é uma doença de origem virótica. E o dono já estava convivendo com isso há muitos anos e ninguém achava solução para isso. E por isso ele me chamou para ir lá e ver aquela situação e saber o que eu podia fazer. E eu disse a ele que eu ia tentar encontrar a solução. Então eu fiz um trabalho científico, onde eu coloquei um grupo, que é o grupo testemunho, que não consumia espirulina, e um grupo consumindo espirulina. E aquele grupo que consumia espirulina, ninguém teve complexo respiratório, enquanto que o grupo que não consumia, quase todos foram afetados pelo complexo respiratório. Muitos morreram. E aí eu falei para ele isso, depois de 2 meses do trabalho, eu falei para ele, pronto, a solução do seu problema está aí, dê espirulina aos bezerros. E desde esse tempo que ele dá, e acabou-se o complexo respiratório lá. Nossa. Muito forte. Obrigado por compartilhar, doutor Fernando. Esses dados que eu mostrei para vocês aí, tanto esse dos bodes, como esse que agora do complexo respiratório, são dados meus, de trabalhos meus, e que eu não publiquei ainda. Então, vocês são os primeiros a saberem disso. Que legal, privilégio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando. E agora, para nós encerrarmos, doutor Fernando, meu filho é deficiente neurológico. Ele pode tomar espirulina? Ele usa remédios anticonvulsivos. Tem algum problema? Em princípio, eu não vejo nenhum problema. Eu só vejo que pode beneficiar, porque a gente sabe, e eu já também dei uma conferência aqui sobre a ação da espirulina sobre o sistema nervoso. Então, a gente viu o quanto a espirulina ela é ativa sobre o sistema nervoso. E bastante protetora dos neurônios, liberadora de muitas endorfinas. Enfim, eu acho, mas precisaria saber qual é a causa a origem ou causa dessa doença que afeta seu filho,
mas você pode fazer o teste, no caso, começar a usar e ver. A gente tem testemunhos aí, e Hernando sabe, a equipe toda Muito da Espigrim forte. sabe, de Sim, crianças também afetadas por problemas neurológicos e sim, que, consumindo espirulina, deixaram de ter esses sintomas. exatamente. E temos mais de um depoimento nesse sentido. Inclusive, aqui na cidade de Sinop, temos ali alguns exemplos que, até assim, é algo que nos impactou muito o resultado que a família teve. E realmente, nessa área de sistema nervoso, temos aqui realmente depoimentos muito interessantes para compartilhar com vocês. Meus amigos, nossos parceiros de negócio, já são praticamente aí 15, faltando 15 minutos para as 22 horas. Doutor Fernando, agradecemos mais uma vez pela sua participação, sempre é um motivo de muita honra, muita gratidão, e uma consideração final aí para toda a nossa equipe, e assim nós podemos caminhar para o fechamento desse treinamento de hoje, doutor Fernando. Então, eu quero agradecer também a oportunidade. Para mim, eu me sinto muito agraciado de poder fazer isso, até porque eu acho que eu até, por exemplo, fazendo algumas pesquisas hoje mesmo, tentando ver alguns trabalhos científicos e tudo, aí, para minha surpresa, eu vi que uma das plataformas de pesquisa que você vai buscar trabalhos científicos, quando diz respeito a trabalhos relacionados à Covid, você tem acesso a esses trabalhos de graça. Eles não estão mais cobrando, né, por causa da pandemia. Então, eu acho que o espírito de ajuda mútua nessa pandemia, isso tem... a gente tem visto, por exemplo, a gente viu agora a Azul dizer que vai pegar as vacinas para o Brasil, e o presidente da Azul, né, disse que vai transportar e não vai cobrar nada. Verdade. Então, muitas vezes a gente pode achar, não, mas isso é marketing, é tudo. Pode até ser, mas eu acho que o que conta mais aí é exatamente cada um dando a sua contribuição, no sentido de poder preservar vidas. O mais importante é preservar vidas. Então, eu queria deixar para você o seguinte, que no momento em que você vai para uma pessoa para apresentar um produto Espigurim para ela, você está fazendo algo para ela que é muito fantástico, muito bom. Você está levando para ela algo maravilhoso, você está contribuindo com ela. Eu queria que você tivesse isso bem consciente em você. Você está... por exemplo, agora foi dito que o INT aí no Brasil vai fazer uns testes com algas para ver o papel das algas sobre a imunidade. Eles nem precisavam fazer. Quantos trabalhos científicos, eu mostrei apenas alguns, mas são inúmeros, são centenas de trabalhos mostrando isso. Então, isso já é uma coisa mais do que referendada, é uma coisa mais do que provada. E nós não estamos mais no tempo agora, durante essa pandemia, de ir e testar, não tem mais o que testar. Espirulina e o seu papel na imunidade já está testado e provado. Agora é só consumir. E aí você vai ver isso, né? Naquela pandemia que houve de chikungunya, de zika, de dengue, quantas pessoas eu indiquei o consumo de espirulina e elas ficaram maravilhadas porque se curaram mais rápido e outras nem foram infectadas, ou se foram, nem sentiram porque o sistema imunitário estava alto. Então é isso que nós estamos prestando um serviço até de solidariedade, de ajuda humana. Quando você diz, olha, consuma a espirulina, consuma o produto Espigurim, você vai preservar vidas. Meu irmão e minha irmã, eu queria que você saísse dessa conferência dessa noite consciente, tá, do seu papel no combate a essa pandemia. Muito forte isso, concordo contigo. Nós temos a obrigação de levar isso, porque é uma questão de solidariedade, uma questão de realmente levar a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E aqui, doutor Fernando, tenho certeza absoluta que todos que participaram, nós estamos aqui vendo aqui no bate-papo, no chat, todos entenderam a missão, visualizaram realmente a riqueza que nós temos em mãos, que é a espirulina da Espigurim, lembrando sempre disso. Não são todas porque contém
todas essas características e benefícios. Vale sempre você reforçar sobre isso. Mas muito obrigado, doutor Fernando, que Deus abençoe sua vida mais uma vez. Fique conectado com a gente. E olha, agora um recado aqui importante para todos, uma informação muito importante. Amanhã nós estaremos disponibilizando para vocês o escritório virtual dos distribuidores, lá no menu, na aba Material de Apoio. Nós estaremos disponibilizando o e-book tratando o tema de treinamento de hoje. Então, o que nós estamos preparando para vocês? Uma importante melhoria no processo de treinamento e capacitação é que todos os treinamentos que nós estaremos realizando online, a equipe de comunicação, a equipe de marketing estará preparando um e-book e disponibilizando esse material no escritório virtual de vocês. Tudo isso com o objetivo de capacitá-los, para que vocês tenham informação de qualidade e possam duplicar, indicar, informar os seus contatos também com esse mesmo padrão de qualidade. Isso é mais uma ferramenta disponível para vocês e que nós, aqui na Spigwin, a cada mês, a cada semana, estamos buscando estratégias de levar o melhor conteúdo e oferecer a vocês as melhores ferramentas para que assim a gente possa construir um exército, o exército da saúde, o exército verde, o exército dos promotores de saúde. E a família está aumentando, esse exército está aumentando de forma surpreendente, graças ao trabalho de vocês e, claro, graças a Deus por nos oferecer esta oportunidade. Prezados amigos, empresários e empresárias, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação, obrigado a toda a liderança que está promovendo esses eventos, esses treinamentos, obrigado a você convidado que está aqui na sala ou assistindo pelo canal do YouTube. Obrigado e parabeniza e valorize a pessoa que te indicou para participar, porque essa pessoa viu que você tem um potencial muito grande e que você merece estar no meio dos melhores, tá? Fazendo parte desta empresa que vem mudando a história, tanto saúde física quanto a saúde financeira, a saúde econômica. E agora chegou o momento, né? Esse é o ano 2021, o ano da Spigwin. Tenho certeza que através de um trabalho de união, de dedicação, de comprometimento, nós iremos atingir números impressionantes. Tenho certeza, faça parte desse projeto, seja resiliente e vamos fazer história. Já estamos fazendo história e vamos fazer a história por muito tempo. A Spigwin está sendo observada e vista como a melhor oportunidade do momento. E você tenha essa oportunidade na sua mão, compartilhe, leve isso para os seus amigos, faça o seu trabalho digital, faça a sua divulgação, promova e promova produto e a oportunidade de empreender com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Deus abençoe realmente e nós estamos aqui buscando melhorar continuamente. E isso é Spigwin. E na Spigwin nós estamos de bem com a vida toda. Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço, beijo, meu irmão. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up
dancing with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't start caring. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop